Chegamos à 10ª aula desta mentoria. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Bons estudos para você. Fazer essa revisão, tá? E aí, hoje nós vamos falar sobre psicologia de vela. O que a gente faz, o que a psicologia de vela estuda. Por que é importante você entender os conceitos da psicologia para você conseguir aplicar isso no gráfico, tá? A primeira coisa que você precisa entender sobre a psicologia de vela é o seguinte, deixa eu colocar aqui numa coisa mais escura. Sobre psicologia de vela é o seguinte, a gente precisa entender que a psicologia ela estuda abertura de preços, a gente estuda abertura de preço e a gente estuda fechamento de preço. São as duas coisas que mais são importantes dentro do cenário da psicologia, onde o preço abre e onde o preço fecha. E quem abriu o preço e quem fechou o preço. Essas duas partes são a parte mais importante que você precisa entender, porque se acontece esse tipo de rejeição, como aconteceu aqui, que os compradores abriram o movimento, fizeram o movimento até lá em cima, se posicionaram aqui em cima, e os vendedores desceram, se posicionaram mais aqui embaixo, quando você faz esse movimento aqui do traçamento, para você entender quem é que está dominando a área, isso vai ser de grande relevância, tá? Então, entender que onde o comprador está posicionado, onde o vendedor está posicionado, isso é muito importante. Outra coisa que a gente precisa entender, que é justamente o que eu acabei de falar, é o posicionamento de comprador e o posicionamento de vendedor. Essas duas palavrinhas aqui são palavras essenciais para você entender quando vai acontecer rompimento, quando vai acontecer entrega futura, quando vai acontecer uma reversão. E isso aqui você só vai conseguir entender se você tiver estudado muito bem a nossa primeira aula, que são os traçamentos de simetria, movimentos de pernadas de baixa, movimentos de pernada de alta, sempre seguindo o fundo da vela, que é para a gente ter projeção para onde está caminhando o preço. Eu preciso sempre saber para onde o preço está caminhando. Isso é que me mostra essa projeção para onde o preço está caminhando é que vai fazer eu conseguir utilizar a psicologia de vela a meu favor, tá? Então, quais são os primeiros cenários que a gente precisa entender? A primeira coisa que eu preciso entender é que a psicologia de vela, ela fica meio que dividida em dois cenários. O cenário de 10 segundos da vela, cenários, e o cenário de 50 segundos da vela. Hoje eu vou falar sobre os dois cenários em si, mas na segunda-feira a gente vai estar falando especificamente do cenário de 10 segundos e na terça-feira especificamente do cenário de 50 segundos. Então a gente vai precisar de uma aula para falar somente disso. Por quê? Nos 10 segundos a gente precisa entender alguns fatores. A gente precisa entender quem que está comandando o preço. Quando abrir o preço, quem é que comandou? Foi o comprador ou foi o vendedor? Quem é o comandante? Quem é que está fazendo aquele movimento acontecer com mais? A vela está indo com força ou está fraca? Está acontecendo rejeição ou não está acontecendo rejeição? Está acontecendo pressão ou não está acontecendo pressão? Quando ela fechou o movimento, ela travou em simetria ou ela rompeu simetria? Qual foi o padrão de candle que ela se formou? Foi o martelo? Foi o moroboso candle? Então, tudo isso a gente vai conseguir enxergar nos 10 segundos finais da vela. E nos 50 segundos iniciais da vela, a gente vai falar a respeito disso aqui. Micro tendência, macro tendência, para onde a vela está me levando? Está formando o padrão gráfico? Está fazendo padrão gráfico na vela?
Qual é o tipo de cenário, qual é o tipo de desenho gráfico que está sendo formado? Está acontecendo algum padrão probabilístico? Então, tudo que você estudou para trás, ela tem que se encaixar diante dos 10 segundos iniciais da vela ou diante dos 50 segundos finais da vela. Porque a gente sempre vai estar operando com fluências. Então, nos 50 segundos, eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso entender qual que é a minha tendência de alta, qual que é a minha tendência macro, qual que é a minha nanotendência. Tem figura gráfica? Tem figura gráfica no cenário de candles e no cenário de velas, de conjuntos de vela? Tem algum tipo de padrão probabilístico acontecendo no gráfico? Tudo isso aqui vai interferir diretamente na tua análise. Porque se a gente já viu ontem o quê? Que se o padrão gráfico acontecer, ele vai melar minha operação de análise. Se eu não conseguir juntar essa confluência desse padrão aqui abençoado com as minhas outras confluências, eu vou levar um loss por besteira. Então, é muito importante você ter esse conceito, tá? Você conseguir entender isso, você conseguir ter esse discernimento. É a mesma coisa que aconteceu bem aqui, ó. Ó, aqui, ó, a vela tocou aqui, ela veio numa análise aqui, ó, de movimento de LTA. Só que aí, ela veio uma vela forte. Por que que ela não continuou o movimento se o movimento dela era de alta? Porque ela teve um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Antes dela continuar o movimento, o que que aconteceu? Ela voltou uma vela de pullback abençoada para dar luz em todo mundo e depois subiu o movimento. Então, você tem que começar a enxergar essas coisas que acontecem aqui no gráfico, que você vai ter que juntar as suas confluências. Mesmo tudo me dizendo que vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, mas aconteceu aqui, ó, um padrão gráfico que me derrubou. Entenderam? Então, assim, vocês têm que enxergar isso. Não tem como passar porque é o loss, tá bom? Então, vamos focar aqui nos nossos 10 segundos iniciais. O que é que vocês veem aqui na vela? Olha aqui para o movimento aqui da vela. Essa vela aqui, ó, quando ela chegar no 40, ela vai ter os 10 segundos finais dela. E aí eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão enxergando aqui no movimento que essa vela está fazendo. Nesse exato momento, está subindo o quê? Comprador. Está empurrando o comprador, ó, a pressão compradora aqui está acontecendo. Ó. Se ela conseguir virar a cor, ela vai ser o quê? Uma vela com pressão. Ó. Vamos ver aí o que aconteceu. Ó. Ela não conseguiu virar a cor, mas ela teve uma forte rejeição. Ela teve uma forte rejeição compradora. Qual a probabilidade dessa vela aqui ficar verde ou vermelho? Quem sabe me responder? Verde, onde ela precisa bater para ela voltar comprador? Como ela está no LTA aí, ela teve essa pressão e onde entrou bastante comprador, eu imagino que ela deva subir. Ó, se liguem aqui o movimento. Aqui ela tem outro tem ombro, cabeça, ombro. Meu movimento, ele está empurrando para subir. Ele quer subir, o gráfico quer subir. Só que a figura gráfica não está permitindo, nesse movimento, acontecer a subida dela. E a macro tendência também é de baixa também, né, Lula? E aí, o que eu tenho aqui, ó? Deixa eu voltar aqui o movimento. Deixa eu fechar aqui a binômio, que senão vai ficar tudo voltando. Aqui, ó. Minha macro tendência está de alta. De alta. Meu movimento está de alta, ó. Minha macro está de alta, toda de alta. O movimento aqui está querendo subir, ó. Essa vela aqui é uma vela forte para subir movimento. Ela só não subiu de imediato, porque ela tem um ombro, cabeça, ombro defendendo o movimento aqui. A partir do momento que eu tenho uma figura gráfica defendendo o movimento, vão por água abaixo as análises. Aí você vai ter que trabalhar em cima
do que o ombro, cabeça, ombro está direcionando. A confluência do ombro, cabeça, ombro, ela chega a ser mais forte do que qualquer análise. Eu vou explicar aqui por quê, ó. Eu tenho esse movimento aqui, que é esse movimento de alta. Eu tenho esse outro canal aqui de movimento de alta. Eu tenho esse movimento aqui de um ombro, cabeça, ombro. E aí aqui, quando ele defendeu, entrou forte a entrada de comprador. Aqui entrou forte a entrada de comprador, o movimento era para seguir. Só que ele não seguiu por quê? Porque aqui está defendendo o ombro, cabeça, ombro. E aí entrou o que? As confluências de baixa. Micro de baixa, ombro, cabeça, ombro de baixa, movimento forte de baixa, sem travar em simetria, pedindo continuidade, desce mais o movimento. Então, você acabou de ter aqui o quê? 3 confluências para put, e aí você vai juntar as confluências para cá. O que é que você tem para cá? Macro de alta, entrada de compradores posicionados, spin top travado na simetria, faz uma reversão. Eu tenho 3 a 3. Por que que meu movimento desceu se eu tenho 3 a 3? Por isso que ela ficou disputada assim, ó. Porque meu movimento tinha 3 para subir, 3 para descer. Ele tentou subir, mas o padrão do ombro, cabeça, ombro foi mais forte. Entendidos? E aí aqui ele fez um ombro, cabeça, ombro na própria vela. Quando ele fez esse ombro, cabeça, ombro na própria vela, desceu o movimento de baixa. Aí não tinha mais o que fazer, tem que descer o movimento. Aqui, ó. Aqui ele fez um outro ombro, cabeça, ombro na própria vela, ombro, cabeça, ombro, desceu o movimento, e aí quando ele bateu aqui novamente, ele voltou rompendo. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesses movimentos aqui. Você sempre vai fazer confluência. Por isso que eu não opero análises soltas, porque se eu for operar análises soltas, eu corro muito risco. E a intenção de você estar no gráfico não é você correr risco, mesmo sendo risco alto, porque você está trabalhando com financeiro. Não tem o que fazer. Mas se você domina essas simetrias para onde o gráfico está indo, para onde exatamente o gráfico está caminhando, fica mais fácil. Porque aí você vai juntando as confluências do que está acontecendo. Entendi dessa análise aqui? Quem que escreveu aí no chat? Ai, foi só o bom dia. Agora aqui. Então, assim, o que que acontece aqui? Todo mundo entendeu, né? Então, aqui, ó, os 10 segundos. O que que eu preciso olhar nos 10 segundos? O movimento da vela. Ele tá indo rápido ou devagar? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Na IKEA a gente consegue ver isso. Na Binomo, esquece, porque a gente não consegue ver isso, tá? Na Binomo, o mesmo movimento é para retração, o mesmo movimento é para reversão, não tem para onde correr. Ó, tá vendo aqui que o movimento tá indo bem devagarinho? Ele tá indo com movimento de força. Esse movimento devagarzinho que acontece na Quioptio, você já sabe, é movimento de força. Não é movimento de retração, porque ele tá indo devagarzinho, ó. Tá vendo que ele tá fechando preço? Ó, bem bonitinho, fez bem bonitinho. Esse movimento aqui que aconteceu, que foi movimento de entrada rápida, esse é movimento de retração. Então, provavelmente ele ainda vai dar mais outro salto. Por quê? Porque quando ele dá um salto, ele dá mais um salto. Aqui ele tá se arrastando, ó. Tá vendo? Sempre que ele dá um salto, ele tende a fazer retração. Aí você precisa ver qual que é a taxa. Por exemplo, aqui eu tenho entrada de compradores. Se eu tenho entrada de compradores, aqui é para entrar comprador, concorda? Então, aqui, como essas velas aqui todas têm pavio, você vai esperar ela bater, ó, tá vendo o salto? Essa era a entrada de salto.
Então, não dá para você entrar em qualquer traçamento, em qualquer coisa. Na Ike, quando ela começa com um salto, ela vai fazer outro salto. Se ela não te deu o salto na linha exata, você não pode pegar a vela. As pessoas me perguntam assim, por que quando tu opera na Ike, tu não opera igual na Binomo? Porque na Ike, eu preciso dos saltos de vela. Eu não posso ficar operando, pegando uma vela atrás da outra, se eu não tenho referência de taxa, porque se ela só... Aqui, ó, ela subiu de uma vez, é que ela me deu vela de força, o meu canal é aqui em cima. Continua aqui em cima. Saiu aqui de comprador, engolfou a vela anterior, a próxima vela aqui é para empurrar. Só que ela já nasceu com gap empurrando. Como é que eu vou pegar uma vela que já nasce com gap empurrando? Sendo que ela vai retrair, porque aqui tem entrada de vendedor. Se eu pego uma taxa ruim, eu não posso pegar, não tem como, não tem como pegar a vela na IKEOP se tiver taxa ruim com esses delay, não tem como, eu não aconselho de forma nenhuma você fazer isso. Ó, aqui ela fechou a vela, ó, fechou a entrega, ó. Fechou a entrega bonitinha de preço, ó, desceu o vendedor, ó, ele entregou aqui, ó, fechou bonitinho, tá voltando o preço aqui para dentro do canal. Então, o movimento dessa vela é até aqui a próxima entrada de quem? De comprador. E olha como ela está empurrando o movimento. Ela não está saltando. Ela está empurrando o movimento. Então, esse movimento aqui é movimento de quê? De força. Agora começou a retrair vendedor, mas ela ainda vai continuar empurrando aqui, ó. Tá vendo ó, o movimento? Ó? Esse movimento aí é um movimento de força, é um movimento contínuo de baixa. Essa vela aqui, ela vem dar um salto bem aqui, ó. Bora, filha, pula. Se ela não pula, você não pega, não tem o que fazer. Você fica esperando ela pular. Se ela não pula, não tem o que pegar. Luana, só uma dúvida. Nesse caso da vela de força vermelha, que ela pagou o preço de trás. Como ela pagou o preço de trás e ela deixa o pavio embaixo, é uma entrega futura dela, não é? Qual? Dessa vela aqui vermelha, a última vela vermelha aí do preço. Aqui é uma entrega futura, ó. Por isso que essa vela aqui, lembra esse padrão aqui, é o padrão que mais acontece que a gente estudou. Ontem eu até revisei ele, que é esse padrão aqui, ó. Padrão de rompimento. Todo mundo é para lembrar desse padrão aqui até dar uma dor, ó. Nunca mais esquecer na vida. Aham, tô vendo. Esse padrãozinho aqui de rompimento, ó, nunca ninguém pode esquecer mais na vida, nunca mais. Porque esse padrão aqui é o padrão que te leva para as taxas. Nossa, esse negócio aqui, as minhas cores... ruim. Esse padrão aqui, ó, você não pode esquecer nunca esse padrão de rompimento aqui, que é o padrão que toda hora está acontecendo na vela. Ó. Esses movimentos, nossa senhora, que coisa, Senhor Jesus. Aqui, ó, que ela sobe o movimento, toca ali em cima e volta com retração, ó. Esse movimento aqui, que o movimento está de baixa, como tá aqui, ó. Tá saindo o movimento aqui, ó, ele rompeu com a simetria, rompeu aqui a simetria, tocou exatamente aqui na simetria e voltou o movimento, ó. Aqui, ó, tá vendo? Esse movimento aqui não pode jamais deixar de fazer, ó. Tá aqui, ó, você ganha na taxa sempre. Esse tipo de movimento aqui, que ele rompe aqui, ó. Rompeu aqui a simetria, ele vem e toca na simetria aqui, é onde você ganha, porque ele sempre vai fazer esse movimento aqui. É muito raro ele bater aqui e descer escorregando. Por quê? Porque ele já tá nessa outra faixa aqui, ó.
Por isso que eu digo para vocês, você sempre tem que olhar para o fundo da vela, para onde a vela está indo. Sempre olhar para onde o fundo da vela está indo. Quando ela faz essa pressão aqui, que ela não deixa entrega totalmente futura, porque foi muito pequenininha, praticamente nada. Ela te deu a rejeiçãozinha que está dominada aqui pelos compradores. Os compradores estão dominando toda essa área aqui de baixo. Sobre comprador. E aí você já sabe, não, peraí, aqui teve um rompimento de vela forte no candle verde. Qual que é aquele candle que a Luana ensinou? Vai aparecer o padrãozinho, ó. Não tem para onde correr. Tudo que eu passei para vocês nos padrões anteriores, em todas as nossas aulas, aparece no gráfico. E sempre vai estar aparecendo no gráfico. Vou até printar isso aqui, é para vocês nunca mais esquecerem desse movimento na vida de vocês. Esse movimento aqui. Pronto, depois eu boto lá para vocês. Mas entenderam esse movimento? Esses movimentos finais que acontecem na vela sempre são mesmo. Essa entrega futura aqui, ela é muito pequenininha em relação a essa vela aqui gigante. Essa vela aqui, ela massacra essa entrada aqui. E aqui, uma vela vermelha, que é o quê? Rejeição compradora. Mesmo ela entregando, fazendo aqui o caminho de baixa, mas ela foi muito pequena em relação à vela que está dominando aqui. Por isso entrou os compradores, e como teve esse tipo de rompimento, ela vem, faz aqui o pullback, e depois ela volta para o movimento. Entendido? Ficou claro aqui? Sim, sim. Sim, Então, aqui, ó, vamos voltar aqui para os 10 segundos, ó. Vamos ficar olhando aqui para o tempo dessa vela e fica olhando o movimento que está acontecendo nesse momento aqui da vela. Ó, ela aqui entrou dentro de um quadrante, que é o que eu falei para vocês do momento probabilístico aqui, ó, que ela faz esses cursinho, não, cursinho, não. Ó, aqui a gente teve o quê? Ó, tá finalizando a vela, ó. Pressão o quê? O comprador, ó, tá comprando. O que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tenho o quê? Um pimbar no meio de movimento, segue o movimento de alta. Ele deixou entrega futura? Deixou entrega futura. Qual é a tua próxima referência de fechamento de preço? É esse pavio aqui em cima, ó. Aqui teve pressão compradora? Teve. Ele tentou revirar muitas vezes, muitas vezes. Então, quais são as suas taxas? Ou ele bate aqui em cima para você pegar esse movimento, que é para você pegar com vantagem, ou ele bate na metade do pavio aqui para você pegar um call tranquilo. Por quê? Porque quando ele bater lá, ó, ele vai voltar o movimento, ó. Tá vendo, ó, que ele respira? Porque aqui é a entrada de quê? De pressão vendedora. Então, ele tende a fazer fechamento de preço e respirar. Se ele não volta, você já sabe que ele quer fazer o quê? Continuar o preço, ó. Tá vendo, ó, que ele tá explodindo? Ó? Fechou o movimento, ó. Exatamente na taxa, tá vendo aqui, ó? São as tuas referências. Você sempre tem que ter referência de preço, ó. Aqui, ó, referência de preço, e a próxima referência de preço é a metade do pavio da anterior. Aí você vai juntar as confluências aqui, ó. Quais são as confluências? Eu tenho um pimbar no meio do movimento de alta, eu tenho uma macro tendência de alta que está continuando o meu movimento de alta. Então, todas as confluências que foi finalizada depois dos 10 segundos aqui, estava te dando um movimento de alta.
Ah, mas Luana, e esse fechamento de preço aqui? Você viu que era o quê? Pressão. Pressão compradora. Ele estava tentando empurrar o preço. Então, você tem que ver quando é uma rejeição, que é só aquela entrada fraquinha do comprador, e quando é uma entrada forte. Por isso que olhar para o movimento da vela, entender o que a vela está falando, entender o que, é que ela está te dizendo, é muito importante. Porque aí, quando você consegue enxergar isso, você já sabe se o movimento é forte ou não. Ó. O movimento dessa rejeição aqui, que ela não conseguiu formar uma pressão, essa vela aqui era para ela ter formado uma pressão de martelo. Ela tentou, só que como não tinha entrega futura aqui, ela não conseguiu subir, por causa que não tem entrega futura nessa vela anterior aqui. Então, ela cria uma entrega futura para fazer o movimento acontecer. E aí ela entregou uma entrega futura e a vela que estava aqui na pressão explode. Ó. Ela fechou o movimento e continua o movimento de preço. Luana, mas por que não desceu o preço? Porque a próxima entrada aqui seria mais aqui em cima, ó. E aí ela rompeu essa simetria aqui com força, ó. Então, ela ainda tinha esse movimento para ser finalizado. Como ela já estava no movimento de alta, ela segue o movimento de alta. Ela não volta. Então, aqui ela está na força do movimento de alta. E aí, isso aqui te ajuda em quê? Te ajuda a ver quando vai romper ou não simetria. Então, aqui, ó. Olha, aqui, ó, só tem vela forte, ó. Vela de continuidade, ó. Vela spin top de continuidade, ó. Pouquíssima rejeição vendedora, que já está indicando que vai entrar vendedor. Aqui ela teve rejeição, aqui ela teve rejeição, aqui foi o spin top, que é uma vela nula. Essa outra aqui, ó, teve rejeição de preço, porque tem esse movimento aqui vendedor. Aí ela fechou esse preço aqui e foi buscar esse próxima taxa aqui para ser fechada. Essa aqui ela rompeu. E aí ela continua fazendo o movimento. Só que aqui ela já teve uma rejeiçãozinha forte e ela teve outra rejeiçãozinha forte. Bem aqui ela tem um número redondo, ó. Então, o meu movimento aqui é nesse número redondo aqui, ó. Esse movimento aqui do número redondo é o movimento da força que está empurrando, ó. Sempre quando ele chega perto, quando a vela chega perto do número redondo e ela rejeita, você sabe que tem forte, tem vendedor forte no número redondo. Sempre que acontecer. Mas, Luana, por que ele não continuou o movimento? Nesse caso aqui, você vai ter que procurar aqui movimentos mais para trás. Aqui eu levaria um loss, ó, nessa descida desse vendedor aqui, ó. Eu ia esperar ele fazer o fechamento de preço aqui, ó. Mas aqui em cima. Na verdade, eu ia esperar ele bater aqui em cima para descer o movimento, porque ele está muito próximo do número redondo, ó. Questão de centímetrozinhos aqui. Então, eu ia esperar ele vir aqui no 50%. Se ele rompesse meus 50%, eu não pegaria. E se ele viesse aqui em cima no número redondo e rompesse meu número redondo, eu não pegaria. Porque a intenção é, no 50%, ele pegar a cal para fechar no número redondo. Se ele tiver no número redondo, descer o movimento. Então, você sempre tem que ter duas taxas de referência para a vela. Se ela rompe a tua taxa, aí você não pega. Porque o meu movimento aqui, no momento de alta, seria para movimento de cal. Porque ela está no movimento até o número redondo, principalmente que eu não tenho referências aqui próximo. Para entrar esse movimento aqui, vendedor deve ter uma região bem forte. Deixa eu colocar aqui uma hora que entrou, que deve ter entrado o vendedor aí. Deve ser lá no mês anterior, viu? Que o gráfico está todo para baixo, ó. Gráfico de 1 hora, ó. Não deve estar fazendo um cabeça-ombro, não? Não, mas ali ele entrou muito forte. Ele desceu rompendo com tudo.
Ali é a entrada forte de baixo. Aqui, ó, é um topo, ó, o topo, aqui é o topo mais antigo, ó, de um dia. Entrada de vendedor aqui, ó, de um dia, ó. Fortíssimo para Forex, né? Isso aqui é fortíssimo para Forex. Aqui, ó, ele desceu com muita força aqui. Mas aqui eu só pegaria se ele batesse aqui no meio da taxa sem romper minha taxa, ou aqui em cima, sem romper minha taxa. Senão, passaria. Aí, com esse movimento de baixa, movimento forte, e pelo movimento, e pelo tamanho dessa vela, ela foi se arrastando. Aí, ela faria mais um movimento de put aqui. Aí, como ela rompeu, é aquele movimento de faz pullback de metade de vela, ó, aqui, ó. O backzinho do rompimento da simetria, ó, da abertura da taxa, ó, pega movimento de put, ó. Aqui ela fez o ombro, cabeça, ombro também, ó. Só que ela tá movimento de baixa aqui agora, ó. Só deu para ver que ela fez o movimento quando ela rompeu aqui, né? É o que eu sempre falo, a gente só consegue ver o ombro, cabeça, ombro na hora que ela rompe a segunda vez, ó. Que ela faz esse movimento aqui, ó. E aqui ela fez o ombro, cabeça, ombro e seguiu o movimento, ó. Mas para ela descer esse movimento fortão aqui, foi aquele topo lá. Mas eu não opero movimentos muito para trás. Então, aqui eu opero taxa. Eu espero ela bater nas minhas taxas. Não bateu, não entra. Aqui, provavelmente, ela escorregou aqui com gosto de gás, então eu nem pegaria. Esperaria ela fazer esse movimento aqui ou em cima ou embaixo. Se ela não fez, não pega. Aí segue o movimento dela. Ela desceu com o movimento bom, você iria esperar ela bater aqui na taxa. Bateu, aí ela fez, ó. Ombro, cabeça, ombro, que ela rompeu o movimento, ela teve esse pullback aqui, rompeu, desceu o movimento, rompeu. Aí você pegaria seguindo essa taxa de movimento aqui, ó. Por isso que no caso da IQ, eu não pego vela a vela, porque eu preciso que ela bata nas minhas taxas. Se ela não bate nas minhas taxas, eu não pego o movimento. Porque ela salteia muito, ela salta muito. Então, não tenho o que fazer nesse movimento. Eu espero ela bater nas minhas taxas de referência. Então, eu não opero cores de vela, se vai dar call ou put. Eu opero taxas. Se ela bateu na minha taxa, eu vou entrar. Se ela rompe a minha taxa, eu não entro. A única forma de tipo, se vocês verem um vídeo meu hoje que eu postei lá no Instagram, na minha última entrada que eu fiz, eu tinha uma taxa de referência, o movimento era para put, mas eu peguei para call. Por quê? Porque tinha entrada de compradores e eu tinha taxa boa para pegar. Só que assim que eu peguei, ela respeitou a taxa e depois ela rompeu um pouquinho. E aí a primeira coisa que eu falei, rompeu minha taxa, sai fora do meu setup. Mesmo ela retraindo e eu levando o in, eu não fiquei feliz na operação. Por quê? Porque eu errei. Mesmo eu levando o in, ela retraiu, ficou verde, ficou linda, mas eu não gostei porque ela rompeu a minha taxa. Então, assim, é meu setup. Se ela rompe meu movimento, tem uma coisa que eu não consegui enxergar, entenderam? E é isso que vocês precisam refinar cada dia mais. Vocês precisam refinar as taxas, porque as taxas é que te salva do loss. Quanto mais refinado você tiver, melhores movimentos vocês vão pegar. Então, vamos voltar aqui. Vocês vão ver o vídeo lá. Eu fiquei lá, rompeu minha taxa. O movimento subindo, me dando in, eu rompeu minha taxa. Eu falando da taxa. Não estava preocupada com o in. Eu estava levando o in com uma análise errada. Porque ele rompeu minha taxa. A análise não estava errada. Ele fez um movimento de cálculo. Mas ele pegou, ele rompeu a taxa aqui.
a análise que eu tinha feito, entendeu? Então, eu fiquei pé da vida mesmo, levando o IN. No caso, a sua análise era só até a taxa. A parte só Isso, até ali. exatamente. E ele tem, tipo assim, eu treino para que o gráfico tente me obedecer ao máximo, entendeu? Assim, me obedecer que eu falo, para eu ser o máximo assertiva no gráfico, entendeu? E eu sei que quanto mais eu estudo isso, mais eu tenho referências boas referente às minhas análises. Então, quando ele não faz, tipo, ele vai, cola no movimento aqui, e depois ele rompe, isso sai fora do meu setup. Porque se eu tenho uma taxa de referência aqui, ele bate nela e rompe, eu não pego. Mesmo ela dando um in, mesmo ela fazendo o movimento correto, como acontece, por exemplo, aqui, ó. A taxa desse movimento é aqui embaixo, ó. É aqui embaixo. A taxa desse movimento, ela é toda aqui embaixo, ó. Ela não é aqui em cima. Então, no normal, você tem que pegar nessa taxa aqui, ó. Essa é a sua taxa de referência. Se na hora que ela bate, ela segura o movimento, se ela segurar o movimento aqui, você entra, porque ela respeitou a sua taxa e entra. Quando acontece dela bater aqui e já romper o movimento, aí você tem que ir para a próxima taxa, que é a taxa aqui de cima, ó. Ela não ia alcançar esse movimento aqui de cima. Então, seriam operações que eu não pegaria, entendeu? Porque ela não bateu na minha taxa. Quem opera comigo, tem aluno aí meu, todo mundo sabe quantas operações que... O Artenilson, o Robson, quando ela não bate na minha taxa, eu não pego. Eu não pego. Pode vir num movimento, vai acontecer, eu sei que vai acontecer, mas eu não pego. É setup meu, isso me protege, entende? Então, eu tento seguir o meu setup ao máximo, eu não fujo do meu setup. Não, eu faço o possível para não fugir do meu setup. Então, aqui, voltando para os nossos 10 segundos, voltando aqui para os nossos 10 segundos, sempre que você vê, sempre que você for olhar para a análise da vela, sempre que você for olhar para a análise da vela, você tem que entender o seguinte: nossa, meu movimento ele tá assim, ó, indo bem devagarinho, ó. Esse movimento aqui é um movimento de força, quando ele vai se arrastando, ó. Agora, quando ele faz esse movimento aqui, ó, pá, ele vai retrair de volta. Então, movimento de força, você já sabe que ele vai dar continuidade de movimento. Movimento de supapo, assim, que ele dá aquele Por movimento. isso, na binômio e na equióptico. Na binômio, você não consegue ver esse negócio, não. É, né? Na binômio, ela só se arrasta para todo lado. Você não consegue O visualizar. salto é bate e volta, né? Na equióptico. Na Ike, não. Na Ike, a gente vê salto, ó. Aqui, ó. Qual é a taxa aqui de referência, ó? Taxinha aqui, ó. Ó, rompeu a taxa, ó. Já não pegaria, ó. Qual que é a próxima taxa? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde é que ela bate certinho, tá vendo? Aí você tem que pegar as taxas de referência, ó. Viu que ela deu um salto? Ela ia voltar aqui, beleza, lindamente, mas essa aqui não era o meu setup é aqui. Se ela não bate aqui, se eu não pego aqui a tempo, aqui, se ela chega aqui e não pega a tempo, eu não pego mais. Ô, Luana, Oi. nesse caso aí, nessa primeira taxa que tu marcou aí, se no caso ela batesse ali, mas já rompendo, aí tu não pegaria? Não mas pegaria. Se ela fosse rápido, ela desse um pico de vela ali, só que rompendo. Não pego. Entendi. Se ela rompe a minha taxa de referência, aí eu boto o pavio na próxima taxa de referência. Onde é a próxima taxa de referência? Essa e essa. Aí você já anda. Por quê? A probabilidade dela romper é muito grande. Tá vendo aqui que ela cobriu? Sim.
Então, a probabilidade de acontecer esse rompimento aqui é muito grande. Então, no caso aí, tu esperaria, tipo, o pico de vela e ela travar. Isso, eu espero, ó, Entendi. vamos esperar aqui outro movimento aqui que ela está fazendo retração, ó. Aqui ela está se arrastando, ó. Quando ela se arrasta, ela está querendo fechar o movimento. Ela precisa dar saltos. Aqui já encerrou o movimento, ó, que ela está começando a subir, ó. Qual que é a taxa de referência? Essa aqui ela precisa saltear aqui, ó, saltar aqui. Se ela salta aqui, aí eu pego. Se ela não salta, eu não pego. Eu sei que ela tem movimento de alta, mas ela precisa saltar. Ó, tá vendo? Ela não saltou, não pegou na minha taxa. Mas isso aqui é salto, tá vendo? Só que ela saltou bem aqui, ó. A possibilidade dela voltar fazendo isso aí é muito grande, ó. Porque a taxa de referência são as taxas aqui de subir movimento, ó. É a taxa onde está entrando o comprador. Tá vendo? Se eu tivesse pego em outro canto, levaria lógica, ela rompe. Ela precisa respeitar meu movimento. Se ela não respeitar meu movimento, ela rompe. Então, o que a gente, toda a vida nos 30 segundos iniciais, você tem que ver, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ela rompeu essa simetria aqui, certo? Aí tem essa simetria aqui que ela já não respeitou. Qual que é a próxima simetria aqui, ó? Tem essa simetria aqui que ela tá respeitando. Como ela rompeu, ela vem fazer pullback de metade de vela, que a gente já sabe, que é aquele padrão de metade de vela. Ela rompeu minha taxa da metade de vela? Rompeu. Eu vou pegar essa taxa? Não vou. Ela vai fazer um movimento de baixo? Pode fazer aí 30 vezes o movimento de baixo. Mas eu não pego. Tá vendo que ela rompeu ali, ó? O pavio, ó? Sim. Pronto, isso aqui é meu setup. Se ela bate no meu movimento e rompe, só se eu já tiver apertado. Se eu tiver apertado, não tenho mal o que fazer, é reclamar depois. Mas se eu tiver, ó, porque esse movimento aqui a gente já sabe como é que ele fica sempre. A gente já sabe, né? A gente já sabe que vai ficar uma vela verde com retração. Mas se ele rompe meu movimento aqui, eu não pego. Se ele pega a metade da minha taxa, eu não pego. Se ele rompe, eu não pego. Esse é meu setup. Isso aqui é o que me livra de loss. Mas eu perco muita oportunidade porque eu não pego rompimento. É o que eu falei. Só se na hora que ele jogou aqui, ele ficar travado, eu vi que ele respeitou. Beleza, ele respeitou o meu movimento. Aí eu peguei e apertei. Depois ele foi, bateu lá e voltou, aí não tem mais o que fazer. Ele já tinha batido, entendeu? Já tinha respeitado e depois foi que ele foi de novo. Mas isso aqui é muito importante porque na maioria da vez, depois que ele rompe, ó, ele volta para fechar movimento. E ele pode fazer isso nas mesmas velas. Não precisa de 2 ou 3 velas para fazer esses movimentos. Ele pode ficar respeitando, ele pode, tipo assim, acontecer você levar um in, e depois você levar um loss, porque aí você se acostuma a pegar assim. Aí quando você se acostuma a pegar assim, para desacostumar, é mais difícil. Então, eu já me acostumo no jeito certo. Que aí não tem perigo. Porque ele rompe, ele vem fechar movimento, não tem para onde. Depois que ele rompe, é fichinha. Então, entenderam, né? Movimento de força. Então, a gente já sabe quando é movimento de força. E a gente já sabe quando é salto, que é para retração. Ele precisa bater na sua taxa de referência. Se ele rompe sua taxa de referência, você tem que pegar uma taxa mais alta dentro do tempo dos 30 segundos. Não adianta passar, senão vai pegar para a próxima vela e vai levar loss. Entendido com relação a isso aqui, né? Ficou claro? Sim, sim. Beleza. Qual que é o próxima coisa que a gente vai olhar?
Quem é que está mais simetrias? Quem é que está dominando? É o comprador ou o vendedor? Aí entra as nossas análises. Muito importante, se meu preço está subindo aqui, eu preciso de traçamentos próximos ao meu preço. Eu preciso entender o que está acontecendo próximo ao meu preço. Que está acontecendo movimento de alta, movimento de baixa. Aqui eu tenho movimento de baixa. Aqui eu tenho movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta. O que está acontecendo no cenário próximo ao meu preço? Eu preciso entender o que está acontecendo, porque na hora que ele travar na simetria, eu preciso saber quem que vai entrar, se é comprador ou vendedor. Então, aqui eu tenho o quê? Um doji. E esse doji, ele travou em quê? Uma zona vendedora. Então, a possibilidade dessa vela aqui descer o movimento é muito grande, porque aqui ela travou no Morobozu Candle, travou numa simetria, e ele fez um doji. E aqui ele provoca um doji de reversão. E aqui está tudo dominado por quem? Por vendedor. Então, a possibilidade desse movimento aqui, fazer um movimento de baixa, é maior do que ela subir, certo? A gente leu isso lá na leitura do... Então, ela fez o quê? Um pimbar de baixa. Aí a gente viu que toda vez que acontece um pimbar lá, que ele muda de cor, ele faz continuação do movimento. Nossa senhora, ele começou aqui a me dar um monte de simetria, ó. Aí você só vai seguindo a simetria, meu povo, ó. Tá ligando os pontinhos, ó. Olha a cor linda de meu Deus. Aí onde é que a próxima entrada de comprador é bem aqui, ó. Então, o movimento aqui tem que descer até aqui, ó. Vamos ver se essa venda aqui vai ser forte, ó, porque aqui tá impulsionando o vendedor, ó. Tá impulsionando, impulsionando. Vamos ver se ela vai ser forte aí, passou para fazer o movimento, ó. Olha como a simetria te salva de uma vida toda. Bora, filho. Vê se você vai explodir, romper tudo aí no movimento. Olha como a simetriazinha te salva de uma vida. É impressionante. Você não precisa acertar a cor da vela, não. Ó, ela bateu aqui na entrada de comprador, ó. Entrou aqui, ó. Olha como quando tem taxas próximas. Por que eu falo para vocês que vocês têm que ficar atentos aos movimentos, ó? Aqui, ó. Entrada de comprador, entrada de comprador, entrada de comprador. O movimento dessa vela aqui é movimento de baixa. Ele te deu o movimento aqui, ó, de taxa, ó. Quando ele subiu aqui o movimento de taxa, ele rompeu a taxa. Ele fez um movimento de baixa. Quando ele chegou aqui, ó, os compradores que estavam dominando essa área aqui empurraram o preço, é normal. Porque o gráfico tá volátil aqui, ó, a disputa tá boa, tá cheio de pavio. Quando acontece esse movimento aqui, dessa volatilidade aqui, ó, tem que ter cuidado, tá? Porque quando a taxa tá muito próxima, ele bate no movimento, porque aqui ele tá fazendo aquele... tipo uma flêmula aqui, ó, quando ele liga o movimento de alta com o movimento de baixa, ó. Ele liga os dois movimentos, aí ele fica sambando aqui, ó. Ele fica fazendo esses sambas aqui dentro, ó. Fica batendo aqui dentro e saindo, batendo aqui dentro e saindo. Aqui o comprador foi muito forte, ó. Ele revirou o movimento. E aí ele respeitou aqui, ó, na simetria, ó. Aqui, nossa, tá travado. Nossa, pera. Aqui, ó. As taxas começaram a subir a referência. O corpo da vela que estava aqui embaixo, ó, o pavio da vela que estava aqui embaixo, subiu. O que aconteceu na leitura desse movimento aqui, ó, para ele subir o movimento? Aí é que entra a psicologia de vela, ó. Eu tenho aqui, ó, simetria de preço, doji, movimento de baixa, ele fez um pimbar de reversão, provocou o movimento de baixa. O movimento de baixa aconteceu, só que aí bateu nos compradores
O vendedor ficou aqui embaixo, o vendedor se posicionou aqui embaixo e o comprador subiu o preço aqui, ó. Ele fez o movimento subir. E o comprador ficou posicionado aqui em cima. Quem está dominando essa simetria aqui? O vendedor. Empurrou o movimento para baixo novamente. O vendedor está aqui embaixo, certo? Se meu vendedor está aqui embaixo e ele desceu e ele conseguiu travar meu movimento aqui, que aqui está no movimento de LTB, subiu novamente o meu movimento. Então, o movimento que estava aqui embaixo subiu por causa dessa pressão compradora aqui. Ele travou aqui no corpo, ó, provocando o movimento de LTB. Nunca esqueça de seguir os pontos aqui, ó, de baixo, ó. Nunca esqueça de seguir o ponto de baixo. E na hora que ele romper a sua simetria, não pegue o movimento, porque vai romper. Ele pode te salvar uma vez, pode acontecer uma vez, pode acontecer até duas aqui, como aconteceu. Mas se romper, ele vai voltar ao movimento. Não tem pra onde. Por isso que eu prefiro meu setup, quando ele toca e rompe, eu não pegue de forma nenhuma. Aí aqui ele tá fazendo o que de novo na minha vida, que só aparece ombro, cabeça, ombro, pro resto da minha vida. Que eu nunca vi um gráfico para aparecer tanto esse movimento aqui, ó. A gente só agradece, né? Ó. Movimento de ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro. Dá-lhe ombro, cabeça, ombro, Jesus Santíssimo. Entendido? Sempre olhar para o fundo da... Por isso que eu falo, aquela nossa primeira aula, a primeira aula, aula dos movimentos, aula de traçamento de simetria, saber projeções, para onde está sendo direcionado o gráfico. Aquela primeira aula é a aula mais importante, porque você precisa saber para onde o candle está andando. Quando você consegue, antes dele fazer o ombro, cabeça, ombro aqui, olha o que ele fez aqui no movimento, ó. Ver se vocês conseguiram enxergar aqui, ó. Poxa, peraí que coisa errada. O que é isso aqui? O raio. Não, raio não. Movimento Topo M, duplo. ó. Topo duplo aqui, ó. Nas velas. Oh, verdade. E aí aqui ele fez um ombro, cabeça, ombro para complementar o movimento aqui de força desse. Nossa, ficou bem forte o movimento de baixa disso aqui. Movimento M com o movimento de ombro, cabeça, ombro ficou muito forte, movimento de confluência para baixo. Muito, muito forte. Nossa Senhora. Fortão, fortão. Romper até aqui embaixo. Entrava com a banca toda aí, mano. Continua descendo ainda, isso aí. Até aqui, ó. A gente está entrando comprador aqui. Olha aí. Senhora de movimentaço. Aqui já começou a entrar comprador muito forte. Pimbar no meio de movimento desce, martelo no meio de movimento desce. Só que aqui ele tocou na simetria, vai entrar comprador. Porque aí a gente viu que o martelo, quando ele toca na simetria, né? Ele pode provocar aqui a reversão, quando ele toca já no movimento aqui assim. Mas eu acho que aqui ele ainda vai fechar esse preço aqui. Deixa eu ver qual que é a taxa aqui de referência. Ele já tocou aqui na taxa de referência, ó, já voltou o movimento. Ó. O movimento está muito forte de baixo. Acho que ele vai continuar fazendo a entrega futura aqui dele.
Se ele tivesse verde aqui, aí ele não voltaria mais, não. Ó, explodiu no final, bora ver se ele faz a volta. Entrou o comprador aqui eu ia levar um loss. A minha taxa era bem aqui, ó. Aqui eu iria pegar para ele voltar o movimento. Por quê? Porque aqui, ó, mesmo ele tocando aqui, entrando bem forte os compradores, como aconteceu, e já tinha aqui, ó, rejeição, já estava mostrando que a pernada ia entrar comprador. Aqui ela teve só rejeição, não foi pressão. Se ela tivesse verde, aí iria ser um movimento bom de movimento de alta. Mas nesse caso aqui, ela não estava verde, ela estava ainda vermelha. Então, quando ela está com esse movimento aqui, ela tende a fechar o movimento. Mas ela deve ter travado aqui em algum cenário que eu não estou enxergando, que ela provocou esse movimento de alta. Deixa eu travar aqui. Aqui eu levaria um loss. Aqui. E aí, esperar o gatilho dessa outra vela para recuperar meu loss. Ela está fazendo um cabeção de cabeça para baixo. Fala sério, meu povo. Aqui, ó. Sabe brincar mais não, esse povo aqui. É verdade. Ô, meu senhor. Levar um loss por causa de um cabeção, ombro de cabeça para baixo é foda, né? Mas aconteceu aí, ó. Ombro, ombro de cabeça para baixo. Acontecendo ao vivo. E ele tá voltando o preço para continuar o movimento de baixo. Ele só subiu para fazer o ombro, cabeça, ombro. É por isso que eu falo, ó, quando você leva o loss, você tem que respirar para entender o que aconteceu no loss. Que para você poder pegar o movimento certo, entendeu? Se não, se você deixar, por exemplo, você fica cego, você levou o loss, não entendeu o loss, fica cego. E aí é quando a emoção entra, é quando você nutre o sentimento de vingança, é quando você, tipo, nutre qualquer coisa para você quebrar sua banca, aí fica, eu vou recuperar, é agora, é agora, é agora, e o agora até amanhã nunca chega, né? Então, é muito importante você entender, por isso que eu digo, ó, quando vocês estiverem operando, treinando, mandem os loss. Quanto mais loss vocês entenderem para não levar, mais resultados vocês vão ter. Mais resultados vocês vão ter. Então, vocês vão aproveitar muito esses movimentos. Quando for na segunda-feira, a gente vai estudar mais detalhadamente os 10 segundos, tá? A gente vai estudar mais aprofundadamente os 10 segundos, todos os detalhes dos 10 segundos, tá? Que é como que você vai enxergar os padrões, na hora que ele trava na simetria, qual decisão você vai tomar, todos esses pequenos detalhes. Na terça, a gente fecha o movimento com os 50 segundos, porque aí você já vai... essas análises aqui do ombro, cabeça, ombro, movimento M, que a gente já estudou, vocês já viram que é muito importante, não tem para onde escapar, vocês vão ter que começar a aprender a leitura desses movimentos dentro do gráfico, que é para vocês terem mais resultados. E... uma coisa que eu quero falar hoje, para não deixar muito para amanhã, sobre entrega futura, tá? Deixar muito para segunda-feira. Eu sei que tem muita gente com muita dúvida falando disso. A entrega futura não é no sentido de, ela precisa fechar o preço. O que acontece? A entrega futura, ela precisa só fazer o gráfico caminhar. Por quê? Se eu não tenho movimento de entrega, eu não consigo continuar fazendo o meu gráfico movimentar. Todo gráfico, ele abre um ciclo e ele fecha o ciclo. É a mesma coisa de um pullback, quando ele rompe o pullback, ele precisa voltar para fazer o pullback da metade da vela, certo? Então, quando você tem aqui um movimento
com entregas, o que você precisa analisar? A confluência da entrega futura, ela é mais uma análise de movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho meu movimento aqui ele me deu esse movimento aqui de alta, mas ele não me deixou entrega futura. Ela travou no movimento? Travou. Esse movimento, onde foi que ele travou? Está descendo muito vendedor nesse movimento. Então, o domínio aqui é vendedor. Vai voltar meu movimento, porque eu não tenho entrega de continuidade de alta. Para o gráfico voltar a subir, ele vai precisar fazer um pavio para o meu gráfico começar a andar. Não significa que assim que ele fizer o pavio, o meu gráfico vai andar, porque ele precisa fazer os movimentos. Então, o que acontece? Aqui, tem várias entregas para serem fechadas. Então, o meu movimento, ele começa para fazer esses movimentos a serem fechados. Então, por exemplo, aqui, ele já está... Aqui eu não tenho mais subida. Só que aí, o que ele começou a fazer? Movimentos, deixando caminhos de entrega futura para o movimento de call acontecer. E ele também deixou aberto o que? O movimento de put acontecer. Então, os movimentos com pavio, eles te direcionam para futuros movimentos, para que aqueles movimentos futuros aconteçam. Então, se eu tenho pavio de alta, eu sei que vai ter movimentos futuros de alta. Se eu tenho pavios de baixa, eu sei que vai ter movimento de baixa. Então, você utiliza os pavios como confluência de movimento. O que aconteceu aqui? Padrão 3:1. Padrão 3:1 é um dos padrões probabilísticos mais assertivos, que é quando as 3 velas ficam aqui dentro. Por que ele deixou esses pavios tudo de cima? Porque se não tivesse esses movimentos aqui de pavio para cima, como é que ia acontecer o padrão 3:1 se eu não tenho entrega futura subindo? Se eu já sei que o movimento só caminha com pavio. Então, todo esse movimento que a gente faz, olha aqui, no entanto que ele subiu o movimento, ele subiu o movimento, depois ele desceu o movimento, fechando o movimento desse primeiro pavio aqui, fechou o movimento desse primeiro, depois veio testar os outros pavios aqui, E aí ele começou já a deixar pavio para o movimento continuar caminhando, Então, a entrega futura em si, ela não se trata de uma urgência, tem entrega futura, vai fechar o preço. Não, a entrega futura te diz que o gráfico pode caminhar para aquele lado. Por exemplo, tem algumas situações que, nesse caso aqui, eu não tinha mais análise para cá. Por quê? Porque ele travou no movimento, ele fechou uma entrega. Ele fechou um ciclo. Se ele fechou um ciclo, eu preciso que outro movimento aconteça. Eu não tenho entrega futura para movimentar, ele travou na simetria, entregando uma entrega futura. Eu não tenho mais entrada para call. Então, se eu não tenho para call, só faz o movimento de put. Só que o movimento de put, o que ele fez? Ele subiu o movimento, me deixando uma entrega futura, dizendo que o gráfico vai voltar a subir logo em breve. E aí ele começou a fazer pressão vendedora, desceu a pressão vendedora, desceu a pressão vendedora. Para acontecer esse padrão 3:1 aqui que aconteceu, eu precisava que tivesse esse movimento aqui, porque se não tivesse esse pavio aqui em cima, não subiria o movimento de call. Entendido? Então, as entregas futuras é onde faz o gráfico andar praticamente, então. Exatamente. Os pavis são... É tipo como se fosse o quebra-cabeça, sabe? Como se ele dissesse assim, tem... tipo setas. Vai ter caminho para cá, vai ter caminho para cá. Ele está te direcionando que o gráfico pode andar. Quando não tem seta, e quando ele fecha movimento... e travando em simetria, não tem como ele andar, porque assim, por exemplo, quando a vela é muito forte e ela rompe simetria, mesmo ela não tendo pavio, ela continua movimento. Por quê? Porque ela rompeu simetria. Ela rompeu a simetria daquele movimento, ela foi uma vela forte, ela fez o movimento acontecer. E aí a explosão daquela vela empurra a próxima vela. Mas se ela trava na simetria e ela entrega o movimento, como aconteceu aqui,
que ela entregou meu movimento, não tem para onde sair, ó. Ela travou, ó, tá vendo? Ela fechou meu movimento. E eu não tenho mais entrega futura. Ela fez o fechamento dessa entrega, ela travou meu movimento. Não tem movimento de cal. Eu não tenho pavio de continuidade, eu não tenho nada. Então, ela só pode descer. Ah, mas quando ela fez um paviozão, mas ela voltou, não tem o que fazer, não tem comprador aqui em cima que está dominado só por vendedor, não tem, ela não vai subir. Ela subiu para deixar uma entrega de movimento, para depois ela voltar a subir esses movimentos aqui, ó. Porque se não tivesse esse pavio aqui, ela não ia conseguir subir. É simples assim, não precisa ser fechada de imediato. Na maioria das vezes, ela fecha de imediato porque ela está próxima do movimento. Então, ela já tende a fechar. Mas nem sempre vai ser assim. Tudo depende da força, da proporção da vela, certo? Ok. Certo. Mas isso a gente também vai falar um pouco mais na segunda-feira também. Era só mais para deixar clareado aí para vocês. Mas, basicamente, a entrega futura é isso. Ela dá o caminho, o direcionamento para onde o gráfico vai. Porque se ela não tiver pavio, se ela não te mostrar os pavis, que tem caminho para andar, ela não anda, ela não sobe. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui que ela não tem mais entrega futura? Você acha que essa vela aqui vai subir? Essa vela que ela rompeu simetria? A primeira pergunta que você vai fazer, ó. Ó, aqui, ó. Ó, ela não fez nenhum fechamento, ó. Nenhum fechamento de preço, ó. Nenhum. Rompeu todas as simetrias aqui, ó. As velas só faz o movimento empurrar, que é aquele movimento de força aqui, ó. Todo movimento de força, ó. Se ela travar, ela volta o movimento, porque ela não tem mais para onde ir aqui, ó. Tá vendo, ó, que nenhuma delas travou, ó? Ó, sempre falta um espera. Aqui ela abriu, fechou, só que aqui tem a entrega de... A gente tá falando de entrega de movimento, tá? Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto, agora ficou perfeito. Ó, tá vendo como ela não trava em movimento, ó? Ó, ela entregou aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela entregou esse movimento aqui. Ó como é legal aqui, ó. Eu tenho um movimento para baixo? Não. Eu não tenho movimento para baixo. Eu tenho movimento para cima? Cima sim. Por que eu tenho movimento para cima? Esquece como, esquece como se você não tivesse visto essa vela, né? Aqui, ó. Por que eu tenho movimento para cima? Porque ela rompeu a simetria da minha vela anterior. Ela fez rompimento. É o que eu acabei de falar. Quando a vela é de força e ela rompe simetria, ela te dá movimento para a próxima vela. Sempre que a vela for de força e ela rompe simetria, ela vai te dar movimento. Agora, se ela travar na simetria, não fazendo movimento, ela vai reverter. Porque ela não tem para onde caminhar. Então, ela precisa fazer um movimento. Aqui o movimento está todo de força. Ela fez aqui uma disputa, aqui entrou o vendedor, e aí ela empurrou, o último vendedor veio para cá, ó, se posicionou aqui embaixo, porque ela fez uma... Eu não tenho mais vendedor aqui. Ele empurrou o movimento aqui embaixo.
Quando ele empurrou, o vendedor veio aqui para baixo. Quando o vendedor veio aqui para baixo, subiu o meu movimento. Por isso que aconteceu o rompimento. Porque meu vendedor que estava aqui em cima empurrou a vela. Quando ele empurra a vela, o que acontece? Se ele não está mais aqui em cima, abriu espaço. Aí entra a psicologia de vela. Por isso que a entrega futura você utiliza como confluência de movimentação. Sempre usa confluência de movimentação. E a psicologia, ela te dá o complemento. Saber onde que está o comprador e o vendedor, para ver se vai acontecer o rompimento daquela zona, é muito importante. Principalmente quando você tem zonas disputadas, para saber se vai romper ou não o movimento. Meu vendedor estava dominado aqui. Aconteceu aqui a primeira rejeição, desceu o vendedor. Subiu o comprador, rejeitou novamente, o meu vendedor se posicionou aqui embaixo. Se eu não tenho mais vendedor defendendo, o que vai acontecer? Vai romper. Meu movimento vai romper, porque não tem para onde ele, se meu vendedor está lá embaixo, não tem, só a próxima entrada de vendedores forte, que é aqui em cima. Aqui já foi. Por isso que olhem sempre para as zonas. Sempre vocês vão ficar olhando para as zonas, tá? Isso a gente vai, na segunda-feira, a gente vai estudar mais detalhadamente as zonas, junto com as confluências de 10 segundos. Porque aí vocês vão ter que fazer essas interpretações que eu acabei de fazer aqui. Meu movimento subiu, deixou o que lá em cima? Comprador aqui em cima. Aí o vendedor que estava aqui em cima desceu, fazendo fechamento de preço. Se o meu vendedor desceu e eu estou com movimento de alta, quais são as confluências? Pimbar no meio de uma tendência segue o movimento de alta. Eu estou com movimento de alta, segue o movimento de alta. O meu movimento aqui já rompeu a simetria aqui, ó. Já rompeu a simetria do doji, continua o movimento de alta. Tem entrega futura? Tem entrega futura para ser realizada. Movimento de alta, sobe comprador. Então, são essas confluências que vão te ajudar a tomar uma decisão de call ou de put, call ou put. Entendido? Correto. Ok. Tá muito. Isso sim, esse final de semana. Eu não entendi nada que tu falou agora. Não, eu tô dizendo, isso aí vai ter que estudar muito no final de semana. Pra Não, entender isso é mesmo. fato. Que tem que estudar até dar uma dor, já tá